Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Marcos Vaz, diretor de arte, designer e animador. E ele é um dos pioneiros aí do motion brasileiro, né? Eu achei que fosse meados dos anos 2000, mas trocando uma ideia com ele, falou que começou nos anos 90, 96, nessa faixa, né, Marcão? Por Então, aí, é. então ele já está desde antes dos anos 2000, né? Realmente pioneiro no motion aqui no Brasil. E ele já trabalhou para grandes marcas, tanto nacionais como internacionais, como Super Bowl, CBS, ESPN, entre outras grandes marcas, né? Marcão, obrigado por ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui hoje. Opa, Eu acompanho, prazer é meu. eu acompanho seu Pode, trabalho pode. desde 2014. Depois eu vou te contar quem que me falou sobre o seu trabalho, né? E antes da gente começar a falar da parte profissional, eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer o pessoal da pessoa, sabe? Entender um pouquinho da trajetória, o caminho que você teve que percorrer para chegar onde você está hoje. Então, se você puder nos contar um pouquinho dessa sua jornada, vai ser legal demais. E seja bem-vindo. Obrigado por me receber aqui, né? Que aí eu já posso conversar aí com a galera. Ah, eu posso falar da minha jornada? A minha jornada, eu já comentei mais ou menos, falei um pouco sobre a minha jornada, mas eu vou. Eu falei antes em outro podcast, acho que com o Base, mas eu vou repetir, porque é sempre bom ouvir, né? Que é da. Quando eu comecei, na época que eu comecei, eu tava falando antes agora a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Eu te falei que quando eu comecei o 3D Max era no DOS ainda, então a gente tinha que trabalhar no DOS, e quando lançou o 3D Max no Windows, é que o pessoal falou, caramba, o 3D Max tava no Windows, tá bonitinho. E então eu já comecei faz muito tempo, naquela época, eu tava fazendo faculdade de publicidade, e aí eu peguei eu recebi um anúncio de alguém que estava precisando de gente para trabalhar numa essa produtora que é chamada Black Maria. Black Maria. Que eu não sei se vocês conhecem, a Black Conheço. Maria, que hoje é o Afonso. O Afonso é o diretor famoso aí agora. E aí eu comecei a trabalhar com eles lá, era eu e o Afonso só no começo, e a gente começou. É de Santos, né? Vocês eram de Santos. Isso, de Santos, eu sou de Santos, lá de Santos, desculpa, esqueci de falar isso. E aí a gente começou a estudar um pouquinho essa coisa de motion graphics, entendeu? O Afonso também sabia algumas coisas. No começo a gente trabalhava com director, não sei nem se vocês sabem que existe isso. Naquela época tinha Macromedia, que era uma outra empresa que a Adobe comprou, né? A Adobe comprou todas. E eles tinham um software chamado Director, que era você fazia animação via quadro a quadro. Era tipo um PowerPoint. Era um PowerPoint mais bacana. Sim. E aí a gente fazia os efeitos no PowerPoint, praticamente. Que a gente usava o Director para fazer os efeitos, para fazer as animações no caso, a gente tá falando de varejo, animação de preço, essas coisas. Né? E não tinha um After isso aqui é tudo no Director. Não, o After lançou. Eu me lembro que assim, no primeiro ano a gente fez no Director, depois a gente conseguiu o After, e era a versão original. Não era a primeira versão do After, porque o After, quando ele lançou, ele não era chamado After Effects, ele era chamado outra coisa. Mas a gente pegou quando ele era chamado After Effects, que era a versão 3. Então a gente pegou o After Effects versão 3. Mas antes disso, eu acho que ele era chamado Emotion, alguma coisa assim. Entendeu? Que era um software meio que experimental. A gente pegou a versão oficial quando lançou o After Effects. E aí, a gente ficava só brincando lá. Nossa, tem uns efeitos aqui. Eu me lembro que o Afonso, que era o dono da produtora, ele adorava pegar os lens flare, porque tinha um lens flare. Falava, nossa, faz um efeito de lens flare. Aí ele ficava usando os distorce lens flare pra fazer luz pra todo noise na tela. Isso. E aí ficando dando overlay. Era o tratamento de imagem, era overlay. Se dava o overlay em cima das imagens, sabe? Essas coisas. E aí foi bem legal essa época, porque a gente sentia meio que inovador. Você recebe um software que ninguém usava, ninguém sabia o que era, e você tava, sabe, o que faz isso, o que faz aquilo, e ficava aplicando nas imagens. E hoje as coisas são um pouco mais selecionadas, né? Você tem que. E nessa época Photoshop. Já tinha o nome Motion Designer ou ainda
Pô, não tinha nome pra essa Não, profissão. isso aí começou a vir nos anos 2000, que se falou. Isso aí começou, sei lá, eu não sei nem como é que chamava, porque o pessoal falava, antigamente o pessoal falava animação de cartela, né? Vulgarmente em português era animação de cartela. E aí, que era inclusive as vinhetas, a vinheta do cliente no final do filme, era uma. Ou as cartelas que eram. Os letters que apareciam. Sim. No efeito. Então, começou antigamente, tinha as cartelas, que eram os letterings. Você fazia animação de cartela. Tinha a vinheta final do cliente. E tinha um cara que é o colorista, que trabalhava em cima da imagem, né? Então, mas o cara que era o colorista geralmente fazia questão de cor ou no Premiere ou no Media 100, que era um programa de edição da época, nem sei se existe mais, ou no Avid, sabe? Então, era tudo, não existia essa coisa do filme de motion, não tinha nada disso. Depois que, eu me lembro que quando o After saiu e começou a ficar popular, tipo, todas as empresas, todas as produtoras começaram a ter o After, e aí você começou a ver umas coisas de motion, e acho que isso veio dos Estados Unidos, veio principalmente das produtoras americanas que começaram a fazer umas aberturas aberturas de filmes, aberturas de séries de TV, algumas coisas interessantes usando essas técnicas de motion. Então era a Belief, se eu não me engano, na época que estourava, todo mundo adorava a Belief, aí tinha... Mas eu já não me lembro das produtoras antigas daquela época. Mas eu me lembro da Belief, que era a que todo mundo gostava, assim. E aí foi também uma época que a internet estava começando... já existia a internet, mas... Eu não sei se vocês se lembram, a internet era relativamente chato de você ver qualquer vídeo nela. A internet de escada. Desse tamanho. De escada. Aí você viu os vídeos assim desse tamanho. Eu até tenho uns vídeos aqui, cara, das antigas que eu separei. Era 480, não sei se vocês se lembram, era 480 por 640, era pequenininho assim. E quadrado, né? Era assim. E aí era... Sim, era bem... Mas era... Mas, era difícil você fazer qualquer coisa e ver online, era impossível, entendeu? Mas eu me lembro que depois começaram a velocidade da internet começou a crescer, as pessoas começavam a ter acesso a vídeos, entendeu? É claro, o porn, né, a pornografia foi o que foi o que influenciou a ter vídeo na internet. Sim. Eu sempre falo pra todo mundo, toda vez que tem uma tecnologia nova, é a pornografia que vai fazer a difusão da tecnologia. Aí os vídeos começaram a aparecer, aí você... eu não sei, inclusive tem uma coisa até engraçada, me lembrando disso, vou puxar fora do assunto. Eu não sei se vocês virem uma série no Hulu, que é da Pamela Anderson, inclusive tem uma cena que o cara tá falando, não, eu quero botar os vídeos de pornografia na internet. E ninguém entendia. Falava, como assim vai botar na internet? O pessoal pega os vídeos lá. Não, mas eu acho que eu vou botar na internet, num site. E você vai lá, acessa o vídeo lá. E aí o pessoal fala, esse cara é retardado, na internet não tem nem como tocar vídeo. Entendeu? Então, eu sou dessa época aí, não tinha nem como tocar vídeo na internet. E hoje... Mas o que aconteceu... Sim, falar. mas só pra... O que aconteceu foi que depois que começaram a aparecer vídeos na internet, aí começou a ter um pouco mais de sharing de trabalhos. Aí você começa a ver o que as produtoras gringas estavam fazendo. Sim. E aí você consegue ver o que o pessoal de São Paulo, no caso de Santos, o pessoal de São Paulo estava fazendo. Eles botam assim aqueles videozinhos pequenininhos. Aí você fala, nossa, ficou bem legal isso. Só que até então não existia, cara, um nome para isso. Era um vídeo de computação gráfica. Sim. Então, assim, computação gráfica, mas computação gráfica, a gente fala computação gráfica, a gente pensa em apagar os fios, ou trocar o environment, fazer, entendeu? Mas naquela época tudo era computação gráfica. Você via uma aberturinha dessa, um filme de cartela, que a gente chamava, mas todo bonitinho, tudo mais. Você fala, é um filme de computação gráfica, entendeu? E aí eu vou te falar que eu acredito, eu não tenho 100% de certeza, mas eu acredito que quem começou a desenvolver esse motion design, esse label, como é que fala label em português? Esse nome, motion design, eu acho que quem começou a fazer foi o Justin Koenig, cara. Eu não sei se você lembra dele. Era o que tinha o Twin e era o Motionographer. Que era o Motionographer. Antes do Motionographer virar um...
Sim, antes do Motionography virar o fórum, não sei, lembro se era fórum, sim. Ele tinha um fórum que era um blog dele, que ele postava as coisas que ele via, que ele achava legal. E eu acho que foi ele e as pessoas do blog começaram a falar de motion graphic, entendeu? E eu acho que aí pegou, entendeu? Porque naquela época não era isso, não. Hoje virou uma profissão, mas naquela época a pessoa te chamava para trabalhar para fazer um filme de computação gráfica que era de letreiros, ou de letreiros. Sim. Ninguém sabia como explicar, entendeu? Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro estágio, eles também chamavam aqui de videografismo. Aí tinha o departamento de arte, o pessoal chamava de videografismo. Exatamente, isso no Record era como chamava mesmo, ele chamava de videografismo. E se for ver, já tá mais comum, né, esse nome motion designer, motion graphics, mas ainda assim tem muitas pessoas que não conhecem, né? Até minha mãe, por exemplo, minha mãe entendeu o que era a minha profissão, não foi levou um tempinho. Então parece que ainda assim é um nome que as pessoas não conhecem muito. Porque é muito popular, se popularizou recentemente, se popularizou desde, é isso que você falou, desde os anos 2000, também 1998, sei lá, 9, foi ali que começou a popularizar, porque até então ninguém sabia o que era mesmo. Sim. Isso era... Semana passada, cara, eu fiz um vídeo, minha avó estava sentada lá em casa, né? Perguntei para ela o que ela achava de quem era usuário de After Effects, Photoshop, Illustrator, qual que era a opinião dela. Ela falou, filho, isso aí não é coisa boa não. Isso não é coisa boa não. É usuário de drogas, é a mesma coisa que usuário de drogas. Não, mas é verdade, a minha... se falar assim, né, até hoje é minha mãe e meu pai. O meu pai já sabe, mas a minha mãe também, às vezes, ela não entende exatamente o que eu faço. Apesar de me ver trabalhando, sabendo o que eu faço, mas ela às vezes confunde as coisas, entendeu? Sim. Mas é normal também. Isso, cada ano, conforme você vai passando as décadas, vai criando profissões novas, tipo profissionais novos, entendeu? Quando o After Effects surgiu, é isso que a gente tá falando do After Effects, começou a surgir as pessoas que trabalhavam com After Effects, que faziam esse tipo de vídeo. Eu ainda me lembro que eu tive uma palestra em Nova York recentemente, e aí eu falei sobre o surgimento do Flash. Eu me lembro que na época que o Flash surgiu para a internet, que fazia animação para site, também foi um beabá, porque o Flash fazia animação de cel animation também, entendeu? Então você conseguia fazer, e aí você podia exportar em filme, para o After, então começou, muita gente que trabalhava com design de internet começou a fazer animação também. Aí essas pessoas... E aí me lembro que foi aí que foi criando o motion design, entendeu? Foi pegando essas pessoas que eram designers, que faziam animação tradicional, gente que fazia animação em After Effects, gente que fazia animação para a internet. E essas pessoas começaram a usar as mesmas ferramentas de animação. Aí falaram, pô, que legal, eu consigo animar um logo desse jeito aqui, ou no Flash, ou no After Effects, entendeu? E aí começaram virar o motion design. Aí as pessoas começaram a contratar essas pessoas só para fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Daí começou... Foi mais ou menos... Foi nessa época que começou a vir o YouTube também, né? Alguns tutoriais, vídeo Copilot, lá, acho que lá por 2008, 2007, se não me engano. O vídeo Copilot surgiu... Exatamente, foi... Acho que o vídeo foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, foi um dos primeiros, cara, a lançar tutoriais de After Effects. E tutorial bom, porque tinha muita gente que podia lançar um tutorial que era mais você falava, tudo bem. Mas eu lembro que ele lançava uns tutoriais fantásticos, entendeu? O Andrew Kramer. Sim. E ele nem era um bom... Ele mesmo fala nas palestras dele, ele nem era um bom designer ou animador, mas ele era um bom... professor. Ele falava, eu já vi isso numa palestra dele, ele falou assim, se você for ver um portfólio antigamente, você fala, cara, quem é esse cara para ficar dando aula? Mas é porque ele era um bom professor, ele falava bem, ele explicava... Sim, ele falava que ele explicava o projeto do começo ao fim. Ele falava assim, eu fazia um projeto, aí eu falava assim, eu vou explicar literalmente abrindo o After Effects, e aí do nada, eu falei, cria um layer, bota para as pessoas acompanharem, em vez de... Porque às vezes tinha alguns projetos que eram meio que breakdown, né? O cara abria já o projeto pronto, e aí explicar para você, eu usei isso aqui para fazer isso, usei isso aqui, entendeu? E de boa, isso vale, mas eu acho que o Andrew Kramer, quando ele começou, ele falou assim, né, que
que ele queria fazer do zero. Então ele botava o layer lá, acrescentava as coisas, aí botava outro layer para quem não sabia nada pudesse acompanhar do começo ao fim, entendeu? Sim, e eu acho que muita gente Isso, aprendeu isso. com ele, né? Ah, sim, não. Putz. Na minha época, assim, eu acho que a maioria das pessoas aprendeu com o Andrew Creme. Sim. E eu aprendi muita coisa com ele. E assim, na época que ele tava fazendo as coisas, eu tinha o mesmo nível dele, entendeu? Assim, não é que ele era melhor do que eu, assim, porque a gente começou mais ou menos na mesma época. Sim. Mas o que é engraçado é que você vê. É bom sempre ver tutoriais e aprender coisas de outras pessoas, porque eles têm a cabeça diferente da sua. Então eles acabam descobrindo uns negócios que você fala assim, cara, eu nunca pensei em usar isso, mano. Você acredita? Entendeu? Aí Então. você começa a juntar essas coisas. E o Ender Kramer era bom disso. Então eu me lembro que eu assisti os tutoriais dele e eu falava assim, deixa eu ver o que ele usa pra fazer tal coisa. Aí ele usa um negócio que no After Effects que eu nunca pensei em usar para tal coisa. Eu falei, porra, ele usa esse efeito aqui para fazer uma coisa que eu nunca pensei. Entendeu? Então isso abria muito a minha mente. Até porque o Andrew Kramer era limitado. Eu já sabia 3D. Então Sim. quando eu vi algumas coisas de 3D, eu ia direto com 3D. Aí eu começava a ver o Andrew Kramer fazer os negócios 3D no After Effects, o fake 3D, né? Usando plugins. Antes do. Como é que é o plugin 3D que ele lançou pro After Effects? Antes daquele plugin Element lá. 3D. Isso, antes do o Element 3D. Que ele fazia coisas no After Effects usando ferramentas originais. Sim. Isso, aí eu falava, nossa, como é que ele fazia isso daqui, tá ligado? No After Effects? Isso aqui é um programa. Aí eu ia lá e falava, pô, o cara é esperto. Aí você falou, é legal que a gente vai pegando uma coisinha ou outra que a pessoa fez diferente e já une a nossa ideia e faz algo novo, né? Que nem a gente tava comentando do Ariel. Ele me mandou o projeto dele do Sims, que ele fez, eu acho que em 2016. Ficava pensando como que ele animou a barriga do personagem lá. Eu não sabia como ele fez aquilo, cara. Daí eu olhei no projeto dele e vi como que ele fez. Falei, putz, por que eu não pensei nisso antes? Eu já comecei a unir uma ideia de uma coisa com outra e tipo, tentar explorar uma técnica diferente. Então é legal que a gente vai pegando algumas coisinhas, né? Por isso que eu sempre falo que é bom ficar estudando toda hora. Sim. Antes da gente começar a reunião, eu falei que eu tô fazendo um projeto com os meninos aí no Brasil. E aí hoje mesmo na reunião eu mostrei pra eles os tutoriais lá do cara que eu sigo aqui no Patreon. A gente tava de cara vendo, olha o que o filho da puta usa. E ele usa ferramentas básicas. Então, o pessoal, eles estão no chat aqui. Estão no chat, fala pra eles sabem o que eu tô falando. A gente falou do Element 3D. O Lazarento usa ferramentas básicas e fica perfeito, faz um negócio complexo, você olha e fala, caralho, como é que o cara fez isso? Vai lá no... A gente abriu até aqui uns vídeos dele tem 3 layers para fazer um negócio super complexo lá no 3D e fala assim, o cara é retardado, a cabeça dele é sempre bom, aí eu vou aprendendo. Eu lembrei, a gente falou do Element 3D, o Base tá aí. Eu lembrei que o Base, eu acho que em 2018, se eu não me engano, 2019, lançou um curso também só de Element 3D, na época. O Base gostava bastante. Ah, sim. Ele fazia uma coisa mais pra parte farmacêutica, né? Acho que antes, se eu não me engano. O Base? Eu não sei. Se eu não me engano, sim. Eu não sei, eu sei que ele trabalhou... ele trabalhou com farmacêutico, já me falou isso. Ele trabalhou também na empresa que eu trabalhei antes, na Trafic, lá na TV7. Ele conheceu um antigo chefe meu. A Trafic não era do J. Ávila? Foi esse mesmo, esse aí que tá... Foi preso. Acho que ele faleceu já, né? Sim, ele já faz um tempo já. Sim, a gente tinha um chefe em comum que era o Quilão, que era... que eu falo pra molecada que é aquele chefe antigo. Eu não sei se vocês conhecem. Hoje os chefes são legais, são seu amigo, eles falam, pô, vamos fazer um negócio legal, vai ser legal. Antigamente, tinha na década de 80, você vê isso nos filmes, tinha um chefe que era aquele chefe, seu filho da puta, você não presta, o trabalho tá ruim, refaz isso daí. Vai passar a noite toda fazendo trabalho pra entregar amanhã, sabe? E o Quilão era esse tipo de chefe. Chegava lá no... A galera já chegava com medo, né? Putz, hoje que ferrou. Chegava, exatamente. Mas depois eu entendi que era tudo... Era mais papo, né? Tipo, ele fazia assim, mas no fundo ele era gente boa. Mas ele
Chegava no trabalho, porra, essa é a hora de chegar, não sei o que, a gente tá fudido, não sei o que. Eu falei, mas não tem nada pra fazer hoje, não tem... mas tem que estar cedo, porque sabe aquelas coisas. Era tipo de chefe. E ele ainda tá na área ou não? Tá mais sossegadão hoje? Não, já se aposentou. Ele já era veterano de... Fazia esportes na Record não, na Bandeirantes. Ele já era veterano na época que eu comecei lá. É legal. Já tá aposentado, já Marcão, que nessa época aí também, eu falei pra você que me apresentaram o seu trabalho em 2014, né? É a pessoa que me apresentou o seu trabalho, é uma pessoa que eu tenho muita admiração, gratidão e que eu aprendi muito, sabe? Não só na parte profissional, mas me ensinou muitas coisas da vida também. E é legal que trocando uma ideia com ele hoje, eu falei que ia conversar com você, ele falou, Tiagão, esse mesmo sentimento que você tem por mim, de gratidão, eu tenho pelo Marcão. Eu aprendi muita coisa com ele, inclusive coisas que eu uso até hoje, eu aprendi com ele. E essa pessoa é o Dino Paiva, cara. Eu fui estagiário do Dino. O Dino. Mano, o Dino, eu vou te falar, eu gosto da minha história, é assim, todo mundo tem uma história legal. Se você falar, por exemplo, o Marcel, o Zio tem uma história legal, o Beijo tem uma história legal, o Ariel tem uma história legal, mas eu acho a melhor história do Dino, cara. Pra mim, hands down, é a melhor história de motion é do Dino, porque eu conheci o Dino na TV7, que eu já tava fazendo uns projetinhos lá na TV7, né? Já tava em São Paulo, que eu saí de Santos para ir para São Paulo trabalhar. Trabalhei na TV Senac, fazendo umas vinhetinhas para TV Senac, fazia computação. Sabe o que eu fazia? Eu acho que eu já falei isso antes, mas vou falar de novo. Eu fazia... Eu não sei se isso tem no Brasil ainda, mas eu fazia os comerciais de CD da Som Livre, que passava de madrugada. Eu não sei se às vezes vocês estão assistindo TV de madrugada, aí tinha aqueles comercial de 2 minutos de duração, as trilhas da novela, da Som Livre, aí mostra um textinho da novela com a música, aí mostra o textinho da música, não perca, aí repete várias vezes, não perca, não deixe de comprar a trilha da novela das 8 na Som Livre, aí mostra um CDzinho girando. Eu fazia isso aí, meu amigo. Nossa, eu lembro disso, cara. Eu fazia isso aí. Tá saco, mas eu fazia, paciência. Iris what it is. Aí, mas voltando pra TV7, quando eu comecei a trabalhar na TV7, eles me botaram o Dino como estagiário. E o Dino era um office boy. Ele era um cara que pegava, sabe, os contratos e levava pro correio, entendeu? Ele era um office boy, ele tava querendo trabalhar essas coisas. E botaram ele comigo lá na TV7, né? E ele mesmo falou que a primeira vez que ele chegou lá, eu não sei se ele contou essa história, não sei se já entrevistou ele, falou que a primeira vez que ele chegou lá, ele viu, eu tava com uma cara meio chata assim, porque eu acho que tava ocupado, eu era o único cara que tava lá trabalhando, fazendo gráfico na TV7, e aí ele chegou lá e o Quilão já deu uma tabata nele, ele falou assim, quem é você? Ele falou assim, eu sou o novo estagiário, você sabe fazer After Effects? Ele... Não sei fazer. Falei, porra, que merda! E mandaram um estagiário de merda. Começou a gritar. Ele disse que ele sentiu mal. Ele falou que... Mandaram um estagiário de merda aqui, que não sabe fazer porra nenhuma. Então, eu acho que deve ser relacionado a isso mesmo, que ele comentou que você protegeu bastante ele na época. Tinha umas pessoas que pegavam meio pesado com ele, provavelmente tenha sido essas situações, né? Sim. Não, depois eu peguei e falei assim, não, relaxa, não. O Quilão Eu expliquei pra ele que o Quilão era doido da cabeça. O Quilão, ele só grita, ele não faz nada. Ele é gente boa pra caramba, ele só grita pra mostrar que ele é chefe. Tá ligado? Mas aí eu ensinei o Dino algumas coisas, cara. Hoje, claro, na época eu ensinei, mas hoje ele aprendeu mais, ele sabe mais do que eu em algumas coisas, em outras coisas, entendeu? Mas eu me lembro que eu ensinei After Effects, a gente começou a fazer as coisas de gráficas para jogo, e ficou era só eu e ele na equipe, né? Eu fazia, claro, a maioria das aberturas, mas o Dino fazia toda a outra parte, entendeu? Então, o que a gente chama de lower thirds, os outros gráficos menores, as animações, aí era o Dino que fazia tudo, entendeu? E depois vocês trabalharam na Record também, né? Juntos. Sim, mas aí o Dino é que me trouxe pra Record, porque ele foi primeiro lá. Ele foi pro jornalismo, e aí ele falou de mim lá na Record, e os caras me chamaram depois. Legal. Foi ele que me chamou. Ele já tinha ido pra frente. Mas a história do Dino, que era engraçada, é que ele veio do Nordeste, ele morava em Diadema, e ele falava que ele construiu a casa pra mãe dele lá em Diadema, entendeu?
era tipo, eu não sei, mas não era uma favela, mas eu acredito que era uma casa simples, pelo que ele falava. Eu nunca fui na casa dele lá, mas ele falava que era casa super simples, que ele estava construindo junto com a mãe dele em Diadema. Então, ganhava pouco, mas estava em vias. Eu me lembro que a gente recebia uns aumentos de salário, ele começou a ganhar melhor e tal. E aí, daí, ele foi sei lá, quando ele foi pra Record, ele começou a trabalhar na Record, já tava ganhando bem. Aí ele trouxe, acho que, eu não sei se as duas irmãs dele ou uma das irmãs dele, que também trabalha com A Yasmile. Isso. Aí ele trouxe uma das irmãs dele pra trabalhar junto com ele. Aí ele abriu a empresa dele no interior. Começou a trabalhar pra TV Tem. E é empresário, cara, mano. E o cara veio lá assim, ele veio do Nordeste, simples, entendeu? Bom senso de humor, toda hora falava que ele ia cabeça chata. Eu sou cabeça chata, sou nordestino. E super empreendedor também, né? Vai? E super empreendedor, Gino. Sim, super empreendedor. Sim. Eu fui estagiário 2 anos dele. Em 2014 e 2016 fui estagiário dele. Bem bacana. Sim, ele manda super bem, cara. E o trabalho dele é bom, o trabalho dele é direitinho. Desde a época da TV7 a gente tava fazendo um trabalho bom já. Eu me lembro que na hora que ele saiu, porque ele foi chamado pra ir pra Record, e aí ele me chamou depois. Falou de mim lá pros caras da Record. Não, tem um cara lá no Brasa. Não, no Brasa não, desculpa, lá na TV7, o cara manda bem e tal. Porque a gente fez o Aprendiz, era terceirizado, né? Não era pela TV7. Então eu fiz a abertura do Aprendiz e tal. Então, vamos nessa trabalhar época, você não tinha saído do Brasil ainda? Ou se não, eu tava aqui no Brasil, né? Tava na TV7, sim. O meu contato com o exterior, vou te falar, assim, na TV7 você tinha contato com o exterior porque a TV7 fazia transmissão de jogos do campeonato da Copa Libertadores, da Copa América, que eram os direitos da Trafic, e eles faziam transmissão internacional. Então, teoricamente, as emissoras do exterior, elas viam o meu trabalho, e o trabalho do Dino também, viam o trabalho que a gente fazia na TV7, entendeu? É claro que as emissoras, geralmente, elas não usam esse trabalho, porque a gente fazia as aberturas, fazia todos os gráficos, mas era como se fosse um guia, porque geralmente eles compram um sinal limpo, e aí eles compram um sinal que vem limpo e com os gráficos. Eles podiam usar os gráficos, se eles não quisessem ter trabalho para fazer nada, né? Vamos usar alguns gráficos. Ou usavam o limpo e eles aplicavam os gráficos dele, né? Cada emissora tem o seu próprio gráfico. A Globo faz os gráficos da Globo, né? Sim. Entendeu? E aí, então, teoricamente, assim, a gente fazia tudo em inglês, então, que era justamente para o mercado internacional. Então, eu acredito que muita gente viu já o meu trabalho através das transmissões esportivas que a TV7 fazia para o mercado internacional, de jogos para o mercado internacional. Agora, pro estrangeiro mesmo, eu tava na Record, porque aí na Record eu participava desses fóruns de discussão, sabe? Sim. Que era o Mograph na época também, em que você postava uns trabalhos, você pedia dicas, que é o Discord aqui, tá vendo? Que é esse Discord que você bota as coisas, fala com os alunos, não sei o que, a gente tinha mas era tudo fórum de discussão, e então eu participava desses fóruns e postava alguma coisa, dava nota pro portfólio que a galera postava também. E eu me lembro que eu postei um portfólio meu lá, tô com um portfólio aqui, falando inglês, né, no Mograph. This is my reel, I want you guys' opinion, to see if you guys like it or not, blá blá blá. E aí muita gente gostou, falou, pô, que portfólio legal, que tá bonito, não sei o quê. E foi aí que uma empresa da Espanha / Turquia, porque é uma empresa que tem nos dois países, na Turquia e na Espanha, me contratou para fazer uns designs e umas vinhetas para um canal de esportes lá na Turquia. E esse foi meu primeiro trabalho internacional, entendeu? Eu chamei até um amigo meu para me ajudar, o Jorginho, que trabalhava lá na Record também. E eu me lembro que eu estava trabalhando na Record durante o dia, mais ou menos. Porque meu horário na Record era esquisito, eu tinha que entrar à tarde, aí eu ficava até a noite, até as 8 da noite, 9 da noite, aí depois eu saía, entendeu? Então eu fazia durante a noite e de manhã eu fazia esse outro projeto, eu estava fazendo esse projeto de esportes para a Turquia. E ficou
ficou legal, mas foi a primeira vez que eu fiz um trampo internacional. E no final o projeto ganhou um prêmio lá, ganhou o Promax sim, na Middle Eastern lá, e ganhou um Promax, entendeu? Pô, massa, cara. falei, pô, que legal, o projeto, meu primeiro trabalho internacional já ganhou o prêmio lá, que fiquei feliz da vida. Sim, E aí, isso foi meados de que ano, mais ou menos? já não me lembro, eu tava na Record, mas já não me lembro agora. Ó, peraí, se eu vim pra cá em 2008, Nossa, foi antes então. provavelmente, porque quando eu tava na Record, talvez foi 2000 e... Eu diria que talvez seja 2004, isso que aconteceu, entendeu? Daí surgiu essa primeira Mas aí, oportunidade para trabalhar fora. sim. E aí eu gostei disso. E o pessoal me achou pelo MoGraph, o cara que Sim. era que era, da empresa que me contratou, o espanhol lá, ele me achou pelo MoGraph. E por isso que eu falo para a maioria das pessoas, hoje muita gente me acha pelo Behance, que é a mesma coisa que o MoGraph, você é o Behance, você bota o seu trabalho lá e um monte de gente vai lá e assiste, entendeu? Que é Vê o seu trabalho. O importante compartilhar, LinkedIn. né? Sim, é importante a gente compartilhar isso com o LinkedIn, porque assim, eu me lembro, cara, o MoGraph era mograph.net. Não tinha muito brasileiro lá, não, cara. Eu me lembro que eu ia lá para pegar referência, mas assim, eu gostava de pegar referência e interagir com a galera. Então, botava feedback, foi por isso que eu mandei meu portfólio, mas eu não me lembro de ter muito brasileiro lá, não, entendeu? Falando, botando o portfólio lá, ou era assim, era eu e mais acho que talvez um outro cara, entendeu? Então, assim, eu acho que isso que ajudou, porque aí você começa a mostrar seu trabalho pro mundo inteiro. Hoje é bem mais fácil, né? Hoje você bota no Behance, todo mundo assiste. Você bota no LinkedIn. O LinkedIn é um pouco mais difícil porque você tem que procurar, né? Se você não faz parte Sim. O Behance é mais fácil porque as pessoas digitam lá, eu quero alguém que faça logo, aí parece um monte de gente que faz esse logo, entendeu? Se o trabalho tá bonito lá, o pessoal vai te chamar. Mas era assim, cara, e eu me lembro que depois disso, eu recebi uma proposta para trabalhar na Belief aqui nos Estados Unidos, que no final, e eu vim para cá, fiquei uma semana, não deu certo porque eu não consegui me adaptar com o estilo de trabalho dos americanos. É. Mas Porque você já foi certo para foi trabalho, então não foi tipo a passeio, a estudo, nada. Foi para trabalhar já nessa. não, foi uma semana de teste. Os caras me chamaram a fazer uma semana de teste. E esse trampo, o trampo não, esse emprego, depois, quem tomou o meu lugar foi o Marcel Ziu, né? Porque depois eles contrataram ele. Ele tinha me chamado primeiro, aí eu fiquei uma semana de teste lá, não deu certo, porque vários motivos. Motivo número um, você lembra no começo da live eu tava falando que o mercado antigamente era você senta e faz? Sim. Faz tudo. Tipo assim, senta e faz. Eu lembro que na Record era a mesma coisa, a gente sentava, cada um fazia. Você é responsável pela abertura da novela, você é responsável pela abertura do não sei o quê, cada um ia fazendo o seu. E do começo ao fim. E lá eu cheguei na Belief e os caras, não, você tem que fazer style frame. Eu falei, que porra é style frame, tá ligado? Aí eu peguei o After Effects, eu me lembro que comecei já a animar já comecei a animar lá o comercial que eles tinham. Não, comercial, era uma abertura era um promo, sei lá. Da HGTV, né? Aí eu comecei já a animar lá, não sei o que, no After Effects. Aí tinha um outro brasileiro na Belief, cara, que ele é dono de uma produtora aqui também nos Estados Unidos, que é o Marcelo Petrella. Gente boa também. Pode até ser uma boa entrevista aí pra você. Marcelo o quê? Petrella. Ele é Petrella. Ele é um dono de uma produtora aqui também nos Estados Unidos, um dos sócios. Produtora que faz bastante efeitos especiais. É bem legal também. E eu me lembro que ele me deu um toque na época. Falou, mano, você tem que fazer frame primeiro. Não é pra ficar já animando a parada assim, tá ligado? Sim. Faz frame. Aí ele ficou do meu lado explicando, ó, faz aqui um frame aqui, aí faz um frame aqui, depois faz frame. Falei, caraca, é assim que trabalha, então você tem que fazer o frame primeiro para os caras aprovar, para depois você ir para animação. Eu não sabia nada disso. Sim. Aí, cara, você falou, né? Realmente abria o After ou sei lá, algum outro software, já ia para fazer tudo, né? Pegar e fazer e entregar. Fazer e entregar. E teve eu me lembro que teve um problema na Record, porque eu te falei,
teve o Jorginho, que é o cara que me ajudou nesse projeto internacional da Turquia lá. Ele ficou acho que um mês fazendo uma vinheta pro programa do Tom Cavalcante, que tinha na Record. Ele tava lançando o programa, e aí ele ficou lá um mês fazendo a vinheta do Tom Cavalcante, ficou bonito, tudo com desenho animado, sabe? Um ônibusinho, passando uma cidade feito de papel, tava bem legalzinho. Cara, um mês trabalhando, aí chegou lá, a gente mostrou pro Tom, o cara falou assim, não gostei. Nossa. Joga fora, jogou fora o trabalho, entendeu? Aí tem que correr lá do zero e fazer a gente fazer uma vinheta lá meio que... Porque ele queria um estilo Vegas, ele não queria negócio engraçadinho. Porque a vinheta tava engraçadinha, tipo... Não sei se você se lembra da Grande Família antiga. Que tinha as vinhetas com os personagens, era engraçadinha. Ele falou, não, eu quero um negócio Vegas, porque ele gosta de stand-up show, que é um negócio... Que aqui nos Estados Unidos, que é o que fala, né? Que é aquela coisa do comediante ficar no palco falando, é um show, né? Ele queria um negócio assim, aí a gente teve que correr atrás e fazer de última hora lá a vinheta do show dele. Ficou até legal, eu nem me lembro muito bem, mas... Mas perderam um mês de trabalho. Perdemos um mês de trabalho. E perderam prazo aí eu me lembro também, né? Porque vocês tinham um prazo maior. Sim, mas o problema é que para evitar esse tipo de trabalho jogado fora, jogado no lixo, aí eu me lembro que quando eu voltei da Belief para a Record, eu tentei implementar esse método. Eu acho que até deu certo. A gente começou a fazer... Falei, mano, vamos fazer que nem os gringos fazem, vamos fazer frames. Aí a gente mostra pros diretores. Se eles não gostarem, a gente refaz os frames, tá ligado? É mais fácil fazer um frame do que fazer a vinheta inteira, tá ligado? Aí a gente começou a fazer isso, cara, na Record. A gente começou a fazer frames dos promos, fazer algumas coisas. Entendeu? É claro, nem todo mundo seguiu a mesma risca, mas eu lembro que a equipe nossa ali, que tava mais ao redor, a gente começou a desenvolver nesse estilo americano de ser. Fazer frames, aí a gente aprova. Aí depois a gente faz A gente não tinha os animatics, que era a segunda coisa, a gente já ia direto pra animação. Você aprovou o frame, vamos animar e já vamos entregar, tá ligado? Mas pelo menos a gente começou já a trabalhar nesse esquema mais de vender a ideia primeiro, depois vender a animação. E diminui os riscos também, né, Marcão? Porque se a pessoa provou um processo, pronto, agora tá na hora de ir pro próximo. Então você tem mais segurança, né? Exatamente, foi aí que eu entendi o processo, que é o processo que eu tento seguir ainda até hoje. O pessoal que trabalha comigo sabe qual é o processo. E aí, depois disso, eu recebi uma proposta de uma empresa aqui nos Estados Unidos, que já nem existe mais agora, que era Twin Circles, né? Também a mesma coisa, eles viram meu trabalho num fórum de discussão, aí eles falaram, pô, você não quer vir aqui fazer um teste? E aí eu fui lá fazer um teste, cara, só que dessa vez eu fiquei, se não me engano, um mês, porque eu fui com visto de turista, então não podia ficar muito tempo, se não me engano eu fiquei um mês... Acho que eu fiquei um mês no começo, talvez 3 semanas, depois eu voltei e fiquei mais 3 meses, mas aí eu tava tirando meu visto já. Um mês aqui, e aí quando eu cheguei aqui, pertinho, né? Já entrei lá, já sabia o que fazer. Não, vou fazer style frame primeiro, depois a gente vende, depois a gente faz animação. Eu já sabia o processo. Sim. Então, quando eu entrei aqui, eu já entrei meio que sabendo as coisas. Mas eu tô ligado, eu sei como vocês funcionam. Tá? Já foi mais preparado. Então, acabou dando... Foi mais preparado. Então, acabou dando um pouquinho mais certo. Os caras gostaram do meu trabalho. Eu tava fazendo um trabalho para uma empresa... Cara, se não me engano, eu fiz Era a LATV, que era uma empresa latina, era uma emissora latina, e eu fiz também por uma emissora do Equador. E aí, assim, os clientes gostaram dos meus frames, aí o cara da empresa aproveitou e falou assim, mano, você tá dando certo, os clientes gostaram do que você tá fazendo, então vem aí, vamos aí. Tá? Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eles viraram meu sponsor e aí eu depois vim pra empresa aqui dos Estados Unidos. Uma coisa que eu quero falar que eu acho engraçado, quando eu tava da Record, eu gostava muito da Record. Gostava muito, porque era uma equipe unida, a gente tava com uma galera boa ali, era uma época que a Record tava começando a desenvolver uma linguagem própria, não era tipo cópia da Globo. A gente tava tentando, assim... Era uma época que você tava assim, e o meu salário era relativamente bom na Record, entendeu? Mas era uma coisa que você tava assim, você fala, não, isso aqui tinha um clima no ar de que ia dar tudo certo, sabe? Sim. Que ia ser legal, que as coisas iam dar certo, que a empresa ia crescer, entendeu? Tinha esse clima no ar. Então eu
quando eu vim aqui para os Estados Unidos, fiquei esse mês na Twin Chicks e voltei para a Record, eu tava usando mais essa experiência para tentar desenvolver a galera da Record, entendeu? Eu falei assim, meu, voltei dos gringos de novo, vamos desenvolver, vamos fazer um negócio legal. O que aconteceu foi que eu não queria sair da Record naquele momento. O que aconteceu foi que um dos meus, não meu chefe direto, o gerenciador da equipe, o gerenciador, o diretor geral lá de programação, que era esse tipo chefe de antigo, sabe? Chefe old school, que fala merda o tempo todo. Que porra, Aí ele me chamou uma vez pra ter uma conversa com ele, e falou assim, meu, preciso conversar aí, vamos conversar aí. Vamos lá na minha sala conversar. Eu falei, opa, beleza. Eu fui lá na sala dele, lá pra conversar. E aí ele me falou assim, mano, se você tá achando que só porque você recebeu uma proposta pro exterior, você achando que eu vou aumentar seu salário, você tá redondamente enganado. Eu falei, meu, eu não pedi aumento, cara. Eu não pedi nada, eu não falei nada não saiu nada da minha boca, tá ligado? Aí eu falei pro cara, beleza, então eu já tô indo embora. No dia seguinte eu fui embora. Falei, mas eu me senti tão mal depois daquela reunião. Eu falei, mano, esses caras... cabeça pequena, tá ligado? Puta cabeça pequena. Aí totalmente eu falei, desnecessário, né, o comentário do cara. Desnecessário. Aí eu peguei. E tem muita gente dessa no Brasil, cara. Naquela época tinha muita gente assim. Eu me lembro que aí eu peguei isso aí, eu falei pro meu chefe direto, que era o Pinho, eu falei, Pinho, vou piar fora, velho. Não dá pra ficar aqui, porque o cara foi muito. Escroto, muito grosso, né? Lá, muito escroto. Escroto pra cacete, tá ligado? Eu não pedi aumento, sabe? Não pedi nada disso, entendeu? Falei, vou lá pro gringo. Porque aí, pra vir pro gringo é muito difícil. Eu não sei se vocês sabem disso, mas é muito difícil vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu acho que hoje é mais fácil você trabalhar do Brasil pra cá, que é que a galera do Base tá fazendo, que é, por exemplo, o próprio Laranja faz isso agora bastante também, o Malborba, né? O Malborba agora ele fica na casa dele e só trabalha para gringo. Acho que ele nem trabalha para o brasileiro mais. Sim. Quer dizer, trabalha para os brasileiros das gringas, né? Mas se você vir aqui para os Estados Unidos, é muito difícil, cara. É difícil. Você tem que começar do zero, você tem que criar o Social Security, que é o CPF deles. Você tem que... As pessoas não... Você não consegue comprar carro porque você não tem crédito. Entendeu? Tem muita coisa assim que você começa do zero que é estressante, entendeu? Eu me lembro que no primeiro ano, todo mundo que mora aqui... que veio para cá nesse esquema vai falar a mesma coisa. Os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos é muito difícil. Eu me lembro que e aí você, por exemplo, eu vim com a minha esposa também, entendeu? E a gente brigava porque a qualidade de vida era muito inferior, porque no papel era bonito, você fala assim, nossa, você tá ganhando em dólar, você tá ganhando o equivalente a, sei lá, 30 mil reais por mês. Porra, o cara tá ganhando 30 mil reais por mês lá nos Estados Unidos. Mas, meu, você tá ganhando em dólar, mas tudo que você gasta aqui é em dólar, entendeu? Você vai falar, cara, em dólar aqui não faz... E o pessoal daqui as tem... então, porque é que nem você falou, realmente, se fizer a conversão, tudo bem, fala puta de um salário, mas também você tá pagando as coisas em dólar, né? Então... Sim, mano. No Brasil, eu me lembro que eu tomava um cafezinho era R$1 na época, era R$1,10. Um cafezinho aqui é tipo $2, tá ligado? Aí você vai ver, faz a conversão, é R$10. Pô, tá ganhando mais, se paga R$10 por um cafezinho todo dia, é foda, tá ligado? Era tudo assim, entendeu? E esse recomeço também não deve ser fácil, né? Mudar tudo. Tipo, não sei, provavelmente as coisas que você tinha no Brasil você teve que vender, não sei. Mas realmente repensar em... Sim, eu vendi. Eu tinha um carro, não era dono de apartamento no Brasil, mas eu vendi o carro, aí eu consegui comprar um computador com a venda do carro. O sorte é que a venda do meu carro deu para fazer bastante coisa, porque o dólar na época tava 2,5 para 1. Então tava bem legal assim em termos de... Sim. Então eu consegui vender o meu carro e consegui um dinheiro razoável para vir para cá. Hoje, se eu tivesse vendido o carro, eu consegui 5 para 1 e eu consegui... Entendeu? Mas eu consegui comprar um computador, aí eu comecei a fazer uns trabalhozinhos de casa, e aí eu comecei a... Mas eu me lembro que era chato, a gente ia ver apartamento, a gente tem que achar um lugar para morar. No começo a gente tava morando no hotel, cara, um hotel vagabundo de estrada.
meu, sei lá, os prostitutos ali do lado, meu, é ridículo. Aí a gente foi procurar apartamento, eu me lembro que a gente foi recusado num apartamento ali perto de Hollywood porque a gente não tinha crédito. Aí foram com a mulher lá, falou assim, não, a gente tá vendo apartamento. Aí ele falou assim, mas você não tem crédito, então eu não posso alugar pra você. Eu falei, mas o que eu vou fazer então, tá ligado? Aí no final a gente achou uma empresa que aluga uns apartamentos pra pessoa que não tem crédito, que a gente conseguiu um apartamento numa região meio simples aqui da cidade, tá Sim. ligado? Ou seja, teve os Mas perrengues também, né? sim, sim, mano. O prédio que eu morava era um prédio bonito antigo, assim, aqueles prédios antigos de Nova York, sabe, com escadinha pra fora. Sim. Que é raro aqui em Los Angeles, é bem raro, mas eu morei num desses. E o apartamento até era legal, cara, mas, meu, era cheio de barata, tinha rato, meu, era um trecheiro. Filme de terror. Não tinha ar-condicionado, mano. Eu comprei um ar-condicionado que vinha um tubo pra janela, que depois eu acabei usando numa das empresas que eu tive. E nessa época você Meu, estava trabalhando físico, no lugar físico ainda? Ou não? Você já estava trabalhando em home office? não, físico, porque até então não tinha home office, ia direto na produtora. Então eu tinha que ser perto da produtora, eu pegava ônibus e metrô pra ir lá na produtora. E sim, aí ia lá trabalhar todo dia, entendeu? Que era na Twin Circus. Aí depois é que eu comecei a me estabilizar. Aí eu comprei um carro. O carro, pelo menos, é mais fácil de comprar aqui, né? Uma das coisas que os americanos fizeram de bom é, tipo, compra de carro. Você pode comprar qualquer carro, é fácil de comprar, né? E os valores são muito bons, entendeu? Mas aí eu consegui comprar um carro, a gente começou a melhorar a nossa locomoção, mas era difícil, cara. Então, além do seu trabalho, você tem que fazer um trabalho legal, você tem todo esse perrengue para pensar, e é relativamente frustrante. Não só isso, tem o problema do visto de trabalho, que é um visto que é difícil de tirar. Aí se você precisar, entendeu? Você tem que chamar um advogado, o advogado tem que organizar toda uma papelada pro seu visto, que é uma papelada absurda, ainda mais pro tipo de visto que eu tinha, que é tipo de pessoas com habilidades especiais, que eles chamam, né? Que é para artista, para músicos, para cientistas, geralmente para esse tipo para esse tipo de público, assim. E foi, mas é um visto extremamente difícil de tirar, cara. Assim, eles exigem um monte de documentos, que eu tinha caçado documento no Brasil, coisas que eu já fiz, coisas da Record, pedir carta com um monte de gente, entendeu? É muito difícil, cara. É uma coisa bem difícil. E você, no final, você fica se perguntando se valia a pena ou não. Eu falei, cara, vale a pena passar por todo esse perrengue? Porque literalmente a minha qualidade de vida aqui nos primeiros 3 anos era pior do que quando eu morava no Brasil. Eu lembro que quando eu morava no Brasil, eu tinha um apartamento meu, a minha mulher morava no lugar dela, tinha um carro bacana no Brasil, sabe? Tipo, que trabalhava na Record, já tinha 10 anos de trabalho no Brasil, entendeu? Então tinha um dinheirinho guardado, tinha uma qualidade de vida boa no Brasil. Chegando aqui, cara, a qualidade de vida foi pro chão, tá ligado? Quando você vê que o aluguel aqui vai 50% do seu salário vai no aluguel, você fala, peraí, caralho. Tem alguma coisa errada. Na sua opinião, você faria isso de novo ou não? Falar, não, deixa eu ficar quieto aqui na Record mesmo. O que você acha? Não, eu faria assim, porque se você for analisar bem, eu não teria onde ir para depois da Record, porque o lance da Record, na época que eu tava lá, era uma época certa. Mas o lance da Record é que é uma empresa em que esse estilo de empresa antiga já não existe mais, que é aquela empresa em que você tá lá há 10 anos, aí você vai pro cargo da chefia, aí você fica mais 10 anos lá, e você vai pro cargo sei lá, do vice-presidente de operações, aí fica mais 10 anos para você. Aí, sabe, para você chegar num cargo maior, você tem que passar a vida inteira na empresa. Então, esse tipo de trabalho, eu não sei se existe. Eu acho que existe ainda, mas não sei se é tão comum mais. E principalmente na nossa área, não funciona tão bem assim nessa área, tá ligado? Vai ter uma hora que você. Eu não sei se eu queria ter o cargo de chefia geral lá da Record, se eu quisesse ficar 20 anos lá, entendeu? Aquele plano de carreira, sabe, então né? Que as pessoas ficam 30, 40 anos na empresa. Exatamente. Então aí você fala assim, se eu sair daqui, eu vou pra onde? Eu vou pra uma produtora de vídeo e sofrer, porque todo mundo que trabalha em produtora de vídeo no Brasil fazendo anúncio sofre, vara a noite todo dia, se fudeu. Sim. É uma vida desgraçada que eu não...
Eu não aconselho para ninguém. Ou você vai. Ou, por exemplo, tenho muitos desses meus amigos que ainda trabalham nas emissoras, mas eles ficam indo de emissora para outra. Então eles saem da Record e vai para Band. Aí tem um cargo melhorzinho na Band, mas da Band volta para Globo. Aí a Globo volta com um cargo melhor. Sabe, eles ficam fazendo Sim. isso na mesma área. Então, hoje olhando isso, não sei se eu teria feito isso. Eu acho que eu teria ido para a gringa. Pode ser que não seja naquela época, pode ser que teria sido talvez 1 ano depois, 2 anos depois, mas eu teria ido para a gringa de qualquer jeito, né? Para tentar desenvolver a minha carreira mais do que eu estava pensando de fazer, que era justamente trabalhar. E minha mulher sabe também, porque quando ela me conheceu, a primeira vez que eu falei para ela que eu queria estar entre os melhores do mundo nessa área que eu faço, de animação e design, tá ligado? Eu queria estar entre os melhores do mundo, e para isso você, teoricamente, obviamente, Sim. tem que estar trabalhando nos Estados Unidos ou para os Estados Unidos. Né? É legal que você já tinha essa visão do objetivo que você queria, né? Então ficava mais fácil você ver o caminho que teria que percorrer para chegar. Mas lógico, tem os obstáculos, né? Não é fácil, mas tem que passar por eles para conseguir alcançar. Fácil. Sim, exatamente. E eu vou te dizer que hoje é mais fácil, porque principalmente depois da pandemia, ninguém trabalha em escritório mais, cara. Sim. A Too Fresh tem um escritório aqui em Downtown e o próprio Phil fala, ninguém vai lá, porque eles têm 10 funcionários e nenhum dos funcionários vai lá. Os caras ficam todos de casa mesmo. Ele fala, porra. Às vezes ele vai lá só pra falar, eu tenho um escritório aqui, né? Sim. Entendeu? Eu sei da Buck também, que tem um brasileiro que é o organizador da Buck, o Daniel Coutinho lá. Mesma coisa, ele fala assim que a Buck tem aquela coisa da vida de escritório, que você vai lá e você tem contato com a galera, e você curte. E ele tava falando que, mesmo assim, a maioria das pessoas ficam em casa, entendeu? Eu falo, pô, é mais fácil, trabalho de cueca, sim, sabe? Não precisa se vestir, pegar trans. É bom que hoje a gente tem essa opção de escolha, né? Tipo, se quiser ir, eu vou lá. Se não quiser, eu trabalho de casa mesmo. Exatamente. E vou te falar que a internet está muito rápida hoje, então sim, você consegue subir as coisas. Eu link direto pro Dropbox, trabalho direto no Dropbox. Então, assim, hoje, para quem quiser ir para os Estados Unidos, trabalhar aqui nos Estados Unidos, você não precisa sair do Brasil, entendeu? Você vai vou trabalhar para os gringos, faz que nem o Malborba, faz uns trampos aqui, fica conhecido aqui nos Estados Unidos como na área dele. Aí, entendeu? Aí começa a ganhar uma grana, começa a ganhar em dólar e tá aí no Brasil, entendeu? Beleza, tô aqui no Brasil, tô com minhas coisas aqui, eu não preciso estar lá nos Estados Unidos fisicamente, entendeu? Ou não precisa nem estar no Brasil, se você quiser ir lá pra Argentina, ou quiser ir lá pra sei lá, pra Dubai, vai pra qualquer lugar que você quiser ir, entendeu? Marcão, até em relação a isso, o mercado internacional, financeiramente falando, é mais interessante, né? Sim, ele é mais interessante, assim, obviamente, é aquilo que eu te falei. Se você está trabalhando nos Estados Unidos, eu tenho que lutar pelos orçamentos, mas para mim pagar o suficiente para me viver bem aqui nos Estados Unidos. Se eu estivesse no Brasil, eu ia estar, eu ia estar de boa, falar, sou milionário aí no Brasil, mano. Mas aqui nos Estados Unidos, não, eu sou classe média, tá ligado? Porque os budgets, o que eu pago de imposto, se você vê o que eu pago de imposto, os budgets é assim. Mas é claro, por exemplo, a gente tá. Eu acabei de fazer ontem fiz uma reunião com o pessoal do Too Fresh. O Beiso sabe disso. A gente tá fazendo uns orçamentos para uma emissora do Iraque. Eu trabalhei muito para emissora internacional do Iraque, da Itália. E os orçamentos lá não são iguais aos dos Estados Unidos, são bem menores, entendeu? Mesma coisa, se você for fazer um orçamento aí no Brasil, trabalhar com, sei lá, empresas brasileiras, o orçamento é mais baixo, entendeu? Então, o mercado internacional é bom, assim, mas eu diria que os Estados Unidos tá anos-luz na frente de qualquer outro país, entendeu? Então é mais interessante para quem gasta em real, mas recebe em dólar, né? Não que quem ganha em dólar também gasta em dólar. Sim. Mas o projeto mesmo que eu tô fazendo com a galera agora, que é uns comerciaizinhos, o cliente é inglês, eles entraram em contato comigo, eu tentei passar para Too Fresh,
a Too Fast mandou um orçamento que era válido, o orçamento aqui americano, mas os caras acharam caríssimo. Falaram, pô, cara, tá muito caro, não sei o que. Eu falei, meu, e é da Inglaterra o cliente, tá ligado? Entendeu? Mas aí eu consegui fazer via Brasil. E porque tem essa também, porque eu chamei os caras no Brasil, mas a ideia não é explorar os brasileiros, tá ligado? Sim. As pessoas podem até pensar nisso, pô, ele tá fazendo no Brasil, tá explorando os caras. Não, a ideia é que eu falei pro Base lá, falei pra galera, é o seguinte, ó, não dá pra pagar como se fosse os americanos. Mas dá pra pagar, se você cobrar bem o que você cobra aí no Brasil e quiser adicionar uma parada, meu, tá fácil, tá ligado? Tá de boa. Mas assim, infelizmente não dá, porque assim, se você tá trabalhando no mercado americano, eu não sei se você chegou a fazer fila no mercado americano, Sim. tem uma diária, e geralmente as diárias são relativamente altas pelo padrão brasileiro, tá ligado? Sim. Você vai falar, não, os caras fazem isso por dia, que caralho. Mas você não pode levar isso em consideração que todo mercado internacional vai ser igual, tá ligado? É legal que dessa forma que você falou, você também é totalmente justo, né? E transparente. Daí a pessoa escolhe se ela quer ou não, né? Ninguém é obrigado também. E que nem você falou, mesmo sendo um valor um pouco menor, ainda em relação ao mercado brasileiro, vale a pena. É uma boa diária. Vale. Sim. Por isso que eu falo pros caras, assim, não é um filme para os Estados Unidos, mas dá para você fazer pro Brasil, mas cobrar, bota um pouco, não precisa ser o seu, eu cobro no Brasil só, sei lá, R$3.000. Então, bota 4, sei lá, bota 4,5, 5, tá ligado? Pode cobrar mais. Mas assim, não vai falar porque nos Estados Unidos você vai. Se você for fazer o trabalho aqui no Brasil, você cobra R$3.000 ali, sei lá, por semana. Nos Estados Unidos vai ser tipo R$10.000, R$15.000 por semana. E você vai falar, caraca, mano. Mas não é todo mercado é igual aos Estados Unidos, não, tá ligado? Isso é uma coisa que o pessoal precisa entender. Mas o que é legal de fazer esses trampos internacionais, mesmo pra molecada que tá fazendo ali agora, primeiro você aprender a fazer trabalho internacional, e aí depois você consegue pegar outros trabalhos e que você pode, aqui nos Estados Unidos mesmo, que você pode cobrar esses em dólar, né? Que é o day rate dos americanos aqui, né? Então, os americanos mais baixos, é claro que você não pode cobrar os americanos top, porque aí o único que eu conheço no Brasil que pode cobrar é o Malborba. O Malborba cobra bem e vale a pena, tem que pagar pra ele. O Mal é muito gente boa também, né, cara? Eu acho que semana retrasada eu fiz uma live com ele. Figuraça. Sim, ele manda bem pra caramba. Marcão. Ele é um desses caras que resolve o filme do começo ao fim, que é uma das coisas que você fica bem. Um trabalho de diretor de arte, você tem que ter essas pessoas na sua equipe. Então, o Malborba é uma dessas pessoas. Você manda um trabalho pra ele, fala, não, tem que fazer assim, assado. Esquece. É bom que você fica tranquilo. O Everton é um dos outros caras, sim. O Beiço mais ou menos, porque o Beiço é meio... Ele é bom, mas eu já dei várias broncas dele. Ele é bom, mas ele é... Você tem que ficar em cima que ele não mostra, ele esconde as coisas de mim. Eu falo pra ele, mostra o que você tá fazendo. Ó, Beijo, você tá escutando aí, né? Ele sabe disso, eu já dei várias broncas dele a respeito. Marcão, mas eu tenho algumas perguntas aqui que a galera enviou. Eu vou começar a mandar pra você, pode ser? Eu não sei como que tá o seu tempo aí. Porque normalmente eu faço a live de 1 hora. Deu 1 hora agora. Mas se você falar que eu posso fazer as perguntas, eu mando aqui. Pode, se ela tiver uns 20, 30 minutos. Pode ser? Sim, pode fazer, tudo de boa. Então vamos nessa. Pergunta do Ariel Costa. Marcão é um grande amigo e também um grande roteirista. Pede para ele explicar a importância do storytelling na animação. Olha lá. É legal que ele tenha falado isso, porque não sei se vocês sabem, eu também sou. Eu estudei storytelling também. Eu não só estudei motion graphics, eu estudei cinema, estudei aqui nos Estados Unidos mesmo, estudei cinema, roteiro. E uma das coisas que eu falo pra galera também é você ter storytelling na sua animação, não só animar. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem elementos, vou botar aqui na minha mão, aqui, elementos na sua tela, no caso de broadcast design, eu tô falando isso aqui. Um negócio aqui. Você pode animar eles aqui, entrando na posição. Aqui, entrei aqui. Ou, entendeu? Entrei aqui ou entrei aqui. Ou você pode, tipo, dar
criar uma história para cada elemento. Isso é uma das coisas que eu tento botar nos projetos, ainda mais como diretor de arte, fazendo broadcast, eu falo assim, ó, tudo tem que ter uma história, tem que interagir com alguma coisa. Então, vamos supor que esse vem do logo, então o logo cria esse negócio aqui, aí ele daqui ele chuta esse para cima, entendeu? Você cria uma animação completamente diferente, Sim. que é mais dinâmica, mais sei lá, mais bonita de se ver, e ao mesmo tempo ela é conectada com um conceito que vem dessa história, que é o que a gente cria no começo do projeto. A gente tem tem dois tipos de storytelling. Tem o storytelling da animação em si e tem esse storytelling baseado no conceito. Por exemplo, da CBS, quando a gente fez o trampo, a gente criou um conceito de animação em que todas as animações viriam de uma mesma linha de raciocínio, entendeu? Elas fariam o mesmo... seguiriam uma mesma linha, não sei como dizer isso, mas essa linha contava uma história que era em relação à animação da CBS, entendeu? Então, aconteceu a mesma coisa. É legal que tem um motivo pelas coisas estarem ali daquela forma, né? Não tá só porque a animação é bonita, ou o design é bonito, ou ela tá reforçando uma mensagem, ou realmente contando algo que precisa ser contado naquele momento, né? Exatamente. Tem uma produtora que eu sempre falo bem dela, que é a Dixon Baxi. Se vocês verem como eles fazem o approach de animação deles, é maravilhoso. Por exemplo, eles fizeram agora do CW, eles usam um loginho para fazer como se fosse aquele gancho que tira as pessoas fora do palco, sabe? Sim. O loginho. Então tem todo, além do conceito, eles trabalham um storytelling dentro da própria animação. É um tipo de storytelling, tá ligado? Não é o storytelling tradicional, de você ter um começo, meio e fim, mas você tá contando uma história com o seu login ou com entendeu? O jeito que você tá animando. Você tá contando, no caso do broadcast graphic, claro que eu tô falando de outros tipos de animação, entendeu? Tô falando do broadcast graphic. Isso é interessante. E muita gente esquece disso. Antes de mudar de assunto, eu me lembro, eu vou citar um caso que aconteceu quando eu tava no Animation. By the way, vai ter Animation esse ano, se a galera quiser ir. Tá? Outubro? Todo mundo já tá fazendo propaganda aí. Pois é. Inclusive o Isaac tá no chat aí. Tá no chat. Olha aí, Isaac, já tô fazendo propaganda pra você. E eu me lembro que no ano passado eles tiveram... No ano passado, do último que eu participei, que eu acho que foi o último também, porque depois da pandemia. Isso. E eles fizeram eles fizeram um desafio que as pessoas tinham que animar uma bolinha, passar, não me lembro, agora não vou lembrar exatamente o que era, mas que as bolinhas tinham que passar exatamente num labirinto, aí cair, entendeu? E eram acho que três pessoas fazendo, e depois eu era um do juiz, eu tinha que falar o que eu gostava ou não. E uma das coisas que eu puxei foi exatamente isso, porque acho que dois do pessoal que estava fazendo o desafio, eles fizeram uma animação bem bonita, né? Tava bem bonito, assim para baixo. Mas uma das pessoas, eu me lembro que acho que a bolinha batia, e ela tipo ficava meio assim, sabe? Dava para ver que tinha mais, não era animação, mas era mais, tinha uma história. Ela estava contando uma história mais interessante do que os outros. Os outros era só a animação da bolinha, bem legal, e agora não sei se era uma bolinha. Como é que é? Eu me lembro que tinha uma bolinha envolvida, mas não sei exatamente. Mas talvez tinha uma das pessoas que tinha. Talvez tecnicamente essa não fosse a melhor, né? Mas tinha uma história por trás. Mas tinha uma história acontecendo. E eu me lembro que eu comentei exatamente isso. Olha, galera, de todas as animações, aquela era a melhor, não sei o que e tal. Mas essa eu gostei mais porque ela tava contando uma história, entendeu? Só na animação você entendia a história daquela bolinha, tá ligado? A bolinha começou, tinha o começo, tinha o meio dela, o que ela tava fazendo ali, os obstáculos que ela tinha que, sabe, passar para tentar achar para ir até o final. E porque o storytelling não é só passar pelos obstáculos, você tem vários, o que eles chamam de montanha-russa, você tem que às vezes passar, conseguir, às vezes não conseguir. Caralho, não consegui, vou tentar de novo. Agora consegui, entendeu? Então ele fez isso na animação dele e eu achei fenomenal. Falei, a animação tá nota 10. Tecnicamente não era melhor, as animações estavam meio duras, mas era uma que tinha... Você se conectava com a bolinha, você queria que a bolinha terminasse. Ela conseguiu ter uma bolinha termina. Uma personalidade. Exatamente. Né? É que nem a luminária da Pixar, por exemplo. Só é uma luminária. Exatamente. Mas ela tem uma personalidade, ela tá contando uma história em poucos segundos ali, né?
Exatamente. E isso que é storytelling. E às vezes as pessoas esquecem isso. No caso da luminária que você citou, por exemplo, ela vai lá, ela tenta. Ela não consegue, até que ela consegue. Ela olha pra cima, tipo, Sim, consegui. exatamente. Que ela vira assim. Entendeu? Mas se você pedir pro animador normal, ele provavelmente faria tipo Pixar, botava talvez, saía do baixo assim, entendeu? E preenchia o i ali. Tá animado, cara. Preencheu ali o i, entendeu? Mas não tem aquela storytelling. É isso que ajuda a vender. É, Nesse caso, nós somos de animação mais tradicional. No caso de animação gráfica de broadcast, que você tem que botar as coisas na tela, o type, não sei o quê. Tem essa história também, só que ela é um pouco mais sutil e vem em cima do conceito, quando a gente está criando o conceito, que a gente vai criar essas animações, entendeu? é bom que até na hora da aprovação você tem mais argumentos para dar, né? Por que cada coisa está Exatamente. acontecendo. Isso é legal. O Beiso participou comigo de algumas reuniões com o cliente, ele sabe como eu falo pra caralho pra poder vender os conceitos, cara. Eu falo bastante. Não, porque isso aqui é baseado nisso, até deixar o cliente atordoado e falar, meu, gostei, vamos que vamos. Persuasão é importante também, né? Exatamente. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Se não existisse o motion design, em que você estaria trabalhando hoje? Aí, sei lá, mano. Talvez com design de impressão, eu acho. Porque eu me lembro que quando eu fui estudar, eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia se fazia desenho industrial, porque não existia nada disso, né? Eu não sabia se era desenho industrial. Eu me lembro que eu ia estudar arquitetura. Só que, falei, vou estudar arquitetura, porque eu sei desenhar, não sei o quê, mas só que eu sou péssimo em matemática, né? Aí eu vi que a prova de arquitetura era 90% matemática, eu falei, não vai dar. E Vou você ter que tem, achar e outra você tem um coisa. irmão matemático, né? Sim, eu tenho meu irmão matemático, trabalha no governo, lá no Instituto de Pesquisa lá do governo, pesquisa, no IPEA, né? IPEA, lá fazendo cálculos matemáticos da economia do Brasil. Mas para mim não é nada disso, não. Aí eu fiz publicidade e propaganda porque eu achei que, falei, eu sei que publicidade não era desenho industrial, mas a gente estudava técnicas de venda de anúncio, então você preparava layout, sabe, ilustração. Eu falei, talvez seja essa minha área, fazer mais isso. Mas aí no final eu depois comecei a envolver com motion, então se não existisse, eu provavelmente iria para essa área. Ia ser um publicitário, trabalhando, fazendo anúncios, fazendo posters, entendeu? Esse tipo de coisa. Sempre Tá legal? relacionado à criatividade, né? E design. Sim, sim, porque isso desde criança sempre foi assim. Eu desenhava bem, fazia muita modelagem de massinha, porque eu tinha as massinhas e modelava dinossauro. E eu me lembrava que eu era acima da galera da minha classe na parte artística. Eu me lembro que era para fazer tipo uns desenhos, eu conseguia fazer uns desenhos relativamente bons. Eu me lembro que eu fiz uma vez uma cidade, desenhei todas as casinhas com detalhezinhos na casinha, e aí vi os desenhos da molecada, era tipo eu me lembro que eu fiz uma ruazinha com todas as casinhas, todos os detalhes, e aí eu vi o desenho da galera, aquele tipo de desenho que era uma casinha com a chaminé e com a famíliazinha assim, stick figure, tá ligado? Eu falei, eu me lembro que eu já tava à frente, então, das pessoas nesse aspecto de desenho, então eu sempre achei que ia para esse lado. Então você fala, então vai ser essa minha área. Que nem você Por isso que eu ia falou que seguir você essa área se mesmo. formou em publicidade, né? Isso. Também a publicidade tem várias possibilidades de onde trabalhar, né? Porque antigamente, pelo menos, quando falava em publicidade, a pessoa achava que você ia fazer cartãozinho de visita, né? Porque eu também sou formado em publicidade. Então, a primeira vez que eu contei pro meu pai, falou, filho, você vai fazer cartão de visita. Mas tem inúmeras possibilidades, né, que você pode ir. Sim, tem muita coisa. É óbvio, eu também fiz cartão de visita, também trabalhei na revista mensal de exportação lá no Brasil, que é uma revista que você bota tudo que entra e sai do porto, não tem nada de nada a fazer lá, mas só ficar digitando lá. Eu falei, Um dos meus primeiros fazer o layoutzinho da página, eu falei, vai tomar. Um dos meus primeiros trabalhos de publicidade também era fazer cartão de visita, as fachadas, sabe, que tinha nas lojas e tudo mais. Eu usava Corel na época ainda, cara. Nossa, era... Sim, Deus. sim, mas esse é um trabalho legal, cara. Eu vou te falar que esse trabalho de branding, que eu faço para vídeo, mas o que eu faço é isso, é branding.
Então, inclusive, eu estou fazendo um projeto agora, junto com a True Fresh, que é desenvolvimento de logo, fazendo aplicação do logo nessas coisas, parte do brand. É um trabalho legal também, entendeu? Então, se não tivesse o Motion, eu teria continuado no branding, fazendo branding, que é isso, logo, aplicação dos logos, ou fazer todo... Eu sigo os caras lá no Instagram, os caras são tops, tá ligado? Que você vê os caras lá fazendo desenvolvimento de marcas e fala, pô, os caras mandam muito bem. Sim. E é legal que tudo que a gente pratique, a gente está aprendendo alguma coisa, né? Daí a gente comentou aquela hora antes da live sobre o varejo. Às vezes algumas pessoas têm preconceito, eu não vou trabalhar com varejo. Mas é excelente para, tipo, ganhar velocidade, agilidade, resolver problemas rápidos. Pelo menos para mim, foi muito bom. Então eu queria falar também, não é? A longo prazo talvez não seja saudável, porque é sempre aquela correria maluca, né? Mas dá para aprender muita coisa. Eu fazia varejo direto da Peugeot quando estava em São Paulo, e da concessionária Peugeot, né? De uma das concessionárias Peugeot. Então, os caras eles mandavam. Porque eles decidem os preços do final de semana, tipo, na quinta-feira, né? Tá ligado, né? Eu acho que a maioria do varejo é assim. É na sexta-feira, porque eles decidem o preço na quinta. Então, eles quinta-feira vai ser essa promoção, não sei o quê. Aí a agência prepara os anúncios do jornal, aí eles me chamavam, falavam, não, tem que fazer o filme. Eu varava à noite, quinta-feira, preparando o filme da Peugeot lá, com os carrinhos recortados de papel no after. Eu pensei, não perca, vai estar... Estourando a tela. Tá ligado? Aí a câmerazinha do after vinha assim, aí vinha outro carrinho aqui. Às vezes tinha um filme que eles mandavam o filme dos carros, mas a maioria das vezes era foto mesmo. Aí eu fazia tudo no After Effects, varando noite, chegava cara, literalmente varando noite, porque aí às 5 horas da manhã, ia lá tinha uma produtora que os caras, pra botar na fita, né, que os caras, agora vamos botar na fita, botava no HD, pegava meu carro às 5 horas da manhã, não tinha trânsito em São Paulo mesmo, essa hora, então às 5 horas da manhã lá na produtora, e falava assim, tá aqui o filme, botava na fita e corria e saía, mano, ia pra emissora, tá ligado? Nossa. Antes do meio-dia. E, meu, era assim que funcionava, cara. Eu recebia o material às 5 da tarde, varava à noite, 5 da manhã tava fora. Um filme inteiro, se fazia em um dia. Então você aprende a pensar rápido. E eu me lembro que nessa época da Peugeot, você aprende a fazer as coisas rápido, e eu queria fazer legal também. Então, vou fazer umas técnicas. Então, às vezes eu queria fazer um negócio diferente. Eu tinha que pensar melhor, o jeito mais fácil de fazer pra ficar bonito, sabe? Tem umas... Sim. É foda, cara. Você aprende a pensar rápido. Isso é bom. O varejo também é bom. É claro, não dá, é um tipo de vida que eu não consigo pra ninguém, se ficar varando noite toda. Mas que nem você falou. Todo dia. Acho que por um pouco período de tempo é válido, né? Porque a gente realmente desenvolve esse negócio de pensar mais acelerado, resolver os problemas mais rápido. Sim. Mas foi punk. Marcão, vou mandar uma outra pergunta aqui, tá? Pode ir. Como você descreveria o sentimento de realização ao viver e trabalhar em outro país, considerando não apenas o sucesso profissional, mas também outras conquistas pessoais, talvez que não fossem possíveis no Brasil? Pergunta profunda. Profunda, né, meu? Se quiser, posso repetir. Como é que eu me sinto? O que ele... como você descreveria o sentimento de realização em viver e trabalhar em outro país, considerando não você apenas... Pode falar. Você sabe que cara, às vezes é difícil parar pra pensar nisso, porque quando a sua vida às vezes é muito corrida, né? Você tá trabalhando, mas se você é aquilo que eu falei no começo, cada um tem uma história legal, tá ligado? Sim. A do Dino, que eu falei do Dino, que pra mim é uma das melhores histórias. Mas no dia a dia, se você ouvir a minha vida aqui agora, você fala, caralho, que história legal do Marcos, ele não sei o quê, passou por tudo isso. Mas assim, no dia a dia, cara, você tá na correria lá, então você nunca para pra pensar, tá ligado? Tô realizado, esse tipo de coisa. Sim. Então você tá na correria, não, tô um projeto para entregar aqui na sexta-feira, tô com outro projeto, e ao mesmo tempo já tem que fechar um ali, entendeu? Mas assim, se você for ver, teve uns momentos em que eu parei para pensar e eu me senti extremamente feliz com a minha vida. Então, tem várias coisas que você tem que levar profissionalmente pelo fato de... Eu acho que teve um momento quando eu tava no Animotion,
da outra vez, em que as pessoas vieram falar comigo e falar que elas curtiam meu trabalho, porque eu sempre escutei assim, você é uma referência pra mim, mas assim, quando você escuta, às vezes é tipo, legal, whatever, né, tá Sim. mas ali quando você vê as pessoas e elas falam com gosto, pô, porque eu me lembrava, eu fazia a mesma coisa quando os caras da minha época, cara, do Mike Godek, dos caras top da época, na minha época, que hoje você nem sabe quem são mais. Entendeu? Então falando, caralho, então eu sou esses caras da minha época. Então eu me lembro que teve um negócio que caiu a ficha assim, que eu falei, caralho, o pessoal curte meu trabalho mesmo e influencia mesmo a galera. Então eu fiquei meio. Eu me lembro que depois do Animotion, eu me lembro que eu fiquei acho que umas 2 horas assim, repensando. Falei, caralho, meu pessoal gosta do meu trabalho, tá ligado? Eu sou influencer, Inclusive, quando eu postei que. Não posso falar besteira mais. Quando eu postei que ia fazer a live com você, uma pessoa, não lembro o nome, mandou uma mensagem falando: por conta desse cara que eu faço o que eu faço hoje. Ele foi uma baita de referência e inspiração pra mim. Ou seja, você realmente inspirou pessoas até a começar na área. Isso é super bacana. Pois é, então, tá vendo? Isso é legal, mas assim, eu acho que quando você vê um monte de gente falando isso, que às vezes tem por exemplo, o Ariel, você fala, eu conheci isso, porque eu sou mais antigo ainda que o Ariel, e até o que o Marcel que trabalha aqui, né? Então, eles mesmos falavam, eu conheço o trabalho, você era minha referência, mas sabe, é tipo uma coisa assim, você era minha referência, mas é nós, estamos aqui, nós somos referência de todo mundo, tá ligado? Mas ali, eu me lembro que o Animotion foi mais especial, porque eu me lembro que as pessoas estavam tipo, você é uma referência mesmo, quero trabalhar assim, então eu me senti, aí caiu um pouco mais ficha, falei, caralho, eu sou referência mesmo, né, que porra, puta responsabilidade. É meio foda. É meio responsabilidade demais pra mim, entendeu? Mas isso ao mesmo tempo me ajudou a, não só isso, porque aqui teve um momento também, eu tava até falando com minha esposa, que eu fiz a palestra em Nova York. Não foi uma palestra, foi um falando sobre o Super Bowl. Foi uma mesa redonda. Tava outras pessoas falando, a gente tava falando sobre coisas que aconteceram no Super Bowl e tal. E aí teve outras mesas redondas e uma das coisas que depois fizeram até uma piada foi que todo mundo falou meu nome, todas as mesas redondas. E eu fiquei de cara, porque tipo os gringos, não é? Uma coisa são o brasileiro que tá começando. Sim. Que, eu quero ser que nem o Marcos, porque ele tá 20 anos, eu tô 20 anos nesse mercado, eu entendo. Tô começando, quero chegar no nível do cara que tá 20 anos. Mesma coisa comigo quando eu comecei. Eu queria chegar no nível dos caras top, porque eles estão 20 anos. Mas outra coisa é você escutar isso também dos caras que são acima de você, né, cara? Sim. O diretor da CBS falou meu nome 3, 4 vezes na palestra dele, e tá ligado? Os caras da ESPN, entendeu? Então os caras. Aí eu também eu me lembro que caiu a ficha, então eu me sinto realizado nisso, assim, que caramba, que legal, eu tenho respeito dos meus colegas. Sim. E eu tenho admiração pelas pessoas que estão começando, entendeu? Então você se sente bem realizado profissionalmente, entendeu? Isso é uma coisa boa. A gente nem percebe a proporção e alcance que está tendo o nosso trabalho, né? Exatamente, e você só vai perceber isso depois que acontece um evento como o Animotion, ou como esse que eu fui lá em Nova York, entendeu? Quando você está interagindo com as outras pessoas. Porque durante o dia eu tô aqui, tô fazendo meu trabalho, tô entregando, sim. Eu falo com o cliente de boa, e aí, tudo bem? Não sei o que, vamos entregar e tal. E você não sabe o que as pessoas pensam de... Quer dizer, eu sei que os clientes pensam de mim, porque a gente conversa sobre isso, eu também falo o que eu penso dele. Não, assim, não pensa, mas a gente conversa como amigos, né? Sim. Mas assim, você só vai entender que eles têm uma admiração por você quando eles estão falando para outras pessoas. Fala assim, eu admiro o Marcos. Eu falei, caralho, e você tá escutando. Eu falei, pô, o cara me admira, que legal, né? Eu não sabia disso, tá ligado? Então isso me faz sentir, assim, que eu tô no caminho certo, que o caminho que eu fiz é o caminho correto, entendeu? Que eu tô na área que eu tinha que estar e é uma satisfação, né, profissional. E pessoal é o fato de, assim, os Estados Unidos tem um monte de defeito, Los Angeles tem bastante defeito, muita gente vai achar que Los Angeles é uma maravilha, não, tem muita coisa ruim aqui também. Mas o fato de ter começado, eu me lembro que o fato de ter começado do zero, quando a gente falou de ter começado do zero, não tinha nada, eu morei numa área que era meio gueto, de sair de lá, eu morei em vários lugares e hoje tenho a minha própria casa, né, que eu tô pagando ainda a prestação, né? Mas
E a minha mulher tá aqui junto comigo, a gente tem uma vida aqui já nos Estados Unidos estabelecida, entendeu? Isso também é legal, você tá, sabe? Você olha também e fala assim, cara, eu vim para os Estados Unidos, eu consegui, que é difícil, eu consegui me estabelecer aqui, hoje eu estou estabelecido aqui, entendeu? E hoje eu posso ir para qualquer lugar do mundo sem pestanejar, porque eu tenho essa experiência. Sim. Então, se alguém fala assim, vamos para Dubai. Eu já sei como começar do zero, já fiz isso lá nos Estados Unidos, entendeu? Porque eu acho que o medo maior é da primeira vez, que você vai e faz, caralho, aí você passa por todos os problemas, mas depois da primeira vez eu acho que fica mais... Então você looking back, você fala, cara, sim, é legal, os amigos, ou o que você tem hoje, tudo que você accomplish, né? Tanto fisicamente ou emocionalmente, ou com a minha família, né? No caso com a minha esposa. Então isso, cara, é legal, entendeu? Mas é isso que eu falei. Isso não vem na cabeça todo dia. No dia a dia você tá na correria. Tá? Isso só vem depois que você para pra pensar. Falei, cara... E é uma pergunta interessante, né? Porque realmente a gente não para no dia a dia pra pensar e a gente... Queria agora, fazendo a pergunta pra você, eu comecei eu me questionar também, sabe? Pensando nessas coisas. Então foi uma pergunta boa. Sim, exatamente. Você vê, você já tá famoso no Instagram, fazendo as coisas, vendendo curso, entendeu? Então, você vai ter um dia parar pra pensar e falar, cara, e as pessoas provavelmente fazem a mesma coisa que você, deve falar, pô, o seu curso me ajudou, entendeu? Sim. Aí você começa a parar pra pensar e fala assim, cara, as coisas eu tô ajudando as pessoas, ou as pessoas têm aquilo que eu falei, tem um carinho, respeito por mim, entendeu? Sim. Pelo meu trabalho, isso que é interessante. Inclusive, aproveitando, a gente tava falando do Beiço, o Beiço foi uma pessoa que me ajudou muito também, viu? Que também tem muita gratidão por ele. Que nem eu falei, em 2019 ele deu a oportunidade de eu trabalhar com ele no Vida de Motion, e é ali que o meu trabalho começou a ser um pouco mais conhecido, sabe? Então, Beiço, valeu pela oportunidade, cara. O Beiço aí tá dando oportunidade pra uma par de gente aí no Brasil. Talvez eu chamo ele e falo, Beiço, junta aí a molecada que a gente vai fazer os tempos aí. Vou te mandar mais... Deve ser super querido. Vamos ver se é querido, cara. Deixa eu mandar mais uma pergunta aqui. Cadê? Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem em suas carreiras e como é possível evitá-los? O pessoal tá com umas perguntas bem profundas. Eu não erro, porque assim, você pode cometer vários erros, mas você pode sempre, não digo voltar atrás, mas você pode sempre... Não tem um erro que é um erro definitivo. Você fala, fodeu. Virei médico e sou motion designer, mas agora minha família quer que eu seja médico, vou ser médico pro resto da vida. Fudeu. Não, você pode deixar de ser médico e virar motion designer, tá ligado? E começar do zero. Entendeu? Então, assim, não tem os erros que eu diria que são. Porque você vai cometer errozinhos normais, entendeu? Às vezes você vai cometer erro... Uma das coisas que eu acho que alguém me fez uma pergunta parecida com essa, e eu vou tentar responder a pergunta do jeito que eu respondi para essa outra pessoa. Uma das coisas que eu acho que não é um erro, mas é uma coisa que as pessoas têm que entender é vender o seu trabalho para o cliente. E eu acho que é extremamente difícil, e eu me lembro que foi uma das áreas que eu cometi o maior erro no começo, que eu vendi meu trabalho usando o meu ponto de vista, porque meu trabalho tá bonito, cara, meu trabalho tá bonito, e não o ponto de vista do cliente. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar como cliente, falei, cara, o cliente gosta disso porque ele tem uma razão porque ele gosta disso. Então, eu vou desenvolver meu trabalho em cima disso, não do que eu acho que vai ficar bonito. Não, se deixar na minha mão, fazer um negócio muito louco, falar pro cliente, olha que louco, e não é o cliente, entendeu? Não vai querer aquilo lá. Então, esse shift demorou um pouco para mim, entendeu? Eu me lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu dei sorte em alguns clientes, mas eu lembro que é porque os clientes estavam alinhados com o que eu já estava criando, mas só quando eu fui trampar na Troika, que é uma das empresas grandes de broadcast aqui, que não existe mais, faliram agora, mas na época bombava, é que eu comecei a entender, falando com um dos caras que eram nos tops lá da época, comecei a entender, falei, para vender o trabalho, você tem que ver ele do ponto de vista do cliente, não do seu ponto de vista, fazer um negócio muito louco, criativo,
É claro que o ideal seria merge os dois, né? Pegar o cliente, convencer o cliente. Então, aí ele fala, esse balanço é que é o difícil de achar, que aí você pode fazer um negócio que o cliente quer, mas ao mesmo tempo botando um pouco o Sim. seu ponto de vista, aí você cria um trabalho que vai ficar bem legal, mas ao mesmo tempo é o trabalho que o cliente quer. Entende o que quer dizer? Isso eu acho que foi um dos. Por isso que eu tô falando, não é um erro, porque depois que eu entendi isso, eu comecei a fazer isso direto, mas eu acho que no começo foi uma das coisas que eu errava mais. Então, por isso que eu falo que Tem não que tem ter um um pouco erro, assim, essa mas. flexibilidade, né, Marcão? De Isso, deixar o cliente satisfeito, que é muito importante, e também conseguir trazer um pouquinho da sua essência, da sua criatividade no trabalho, né? Não também só fazer o que o isso. cliente quer, né? Lógico, é importante que ele fique satisfeito no final, Exatamente. mas conseguir trazer suas. é, Sim, mas é importante ver pelos olhos dele, porque se você vai ver o cliente, ele às vezes ele está acostumado com um tipo de coisa, ele está esperando certo tipo de coisa, e mesmo que você faça algo diferente, mas você pode explicar para ele, você consegue explicar para ele, fala assim, eu sei que você gosta disso, mas isso aqui é um pouquinho melhor por causa disso, entendeu? Mas se você não vê pelo olho do cliente, você não consegue fazer essa explicação, tentar sim. vender o diferente. Uhum, Entende o que quer dizer? sim. É meio sutil esse negócio, mas é interessante, porque aí você acaba percebendo isso nas reuniões, fala, que legal, entendi que o cliente quer tal coisa e tal, entendeu? Tem gente, por exemplo, tem alguns produtores que fazem uns questionários, além da entrevista que eles fazem com o cliente, como a gente está fazendo agora, tipo, eles fazem uma entrevista do projeto, eles fazem um questionário que o cliente preenche, que você consegue tirar algumas coisas assim interessantes do questionário. Entendi. Às vezes o cliente fala que ele quer tal coisa, mas o questionário ele botou que ele quer essas coisas aqui, então talvez ele não sabe ele não sabe explicar direito o que ele quer para você, aí você pode, sei lá, é essa dancinha que Sim. eu acho que é difícil, eu acho que eu errei muito isso no começo. Agora tem uma outra coisa que não tem nada a ver com gráfico, mas que eu apanhei bastante, principalmente aqui nos Estados Unidos, é organizar suas finanças. E o Ben sabe que eu já tive uma aula, já dei uma aula para ele de organização de finanças, porque às vezes você está com um projeto, aí você chama os freelancers para trabalhar, e o dinheiro do projeto só vai entrar daqui a 2, 3 meses, aí você precisa ter um kickback, entendeu? Você precisa ter um salvado para poder pagar os caras de antemão, Sim. entendeu? E isso é uma coisa que eu me lembro que só quando eu cometei uns erros no começo, em que eu, tipo, falava pros caras, não, o cliente não pagou ainda, e os caras ficavam putos comigo, falavam, pô, cadê meu dinheiro? Sabe? Falei, meu cliente não pagou, tá ligado? Eu não tenho. Entendeu? E eu já passei por essas situações no Brasil, do lado Do outro do lado. animador. Eu falava, Sim. ligava pro cara, cadê meu dinheiro? E os caras falavam, o cliente não pagou. Pô, mas foi 2 meses, cadê a porra do dinheiro? Então, tá ligado? Então, hoje, para evitar esse problema, geralmente, quando eu fecho o trabalho, eu já tenho uma parte separada para falar, Sim. vou pagar os caras aqui, pelo menos, porque aí, antes do cliente, porque se os caras pedirem, cadê meu dinheiro? E eu falar que o cliente não pagou, eu vou. Ninguém nunca vai trabalhar comigo mais. Então, isso eu acho que é um erro também que. Ah, É interessante você aquilo que falar eu falei, isso, porque você vai aprendendo, né? eu sou péssimo com as finanças, sabe? Inclusive hoje vi na internet, fizeram uma indicação de um profissional que te ajuda, te auxilia realmente nessa parte das finanças. Talvez seja uma reunião parecida com que você deu uma aula pro Beiço. E eu já Sim, passei esse aperto também. Inclusive eu tô nessa situação agora que tem um cliente que faz 5 meses que não me paga. E não é o cliente final. Ele fala, o meu cliente não me paga. Só que eu também contratei pois é, pessoas para participar. Só pois que, é. só que o que eu fiz? Eu desembolsei do meu caixa para pagar essas pessoas, porque infelizmente elas não têm culpa se o cliente vai demorar 5 meses, 6 meses, ou que não deveria acontecer, né? Mas enfim. Aí Exatamente, por não isso que é devia importante acontecer. ter esse caixa para conseguir não deixar a galera na mão também, né? Porque senão realmente vão ficar putinho, É, cadê não, minha grana? E eu tô nessa situação, eu pedindo, cadê minha grana? não, e acontece também que as pessoas, às vezes você está trabalhando com as pessoas que você curte o trabalho e as pessoas não vão querer trabalhar com você mais, vão falar, meu, esse cara não paga, caralho, eu não quero trabalhar. Ele é legal, mas ele não paga. Entendeu? Então ele deixa o seu nome ruim na fita. Então tem muita coisa que
que é difícil, tá ligado? De organizar. Então, se você tem as suas finanças organizadas, você evita todo esse problema. E é claro que aí o problema é seu. Eu falei, mas já paguei os caras, tô fudido. Agora tem que correr atrás do cliente. Aí você fica correndo o cliente. Não, paga aí, pô! Entendeu? Mas é E aí legal ter e esse, acontece, é infelizmente legal ter acontece. esse pensamento, porque realmente você tem a visão, putz, a pessoa que eu contratei não tem nada a ver com isso, é um problema meu se o cliente não pagar. O que eu combinei com ela, eu vou cumprir, né? Exatamente. Então, assim, eu paguei sempre tudo que o Beiso sabe, né? Tudo que eu fechei com ele, eu paguei teoricamente em dia, né? Às vezes com um atraso, porque Sim, às vezes os caras demoram um pouquinho mais para pagar, e eu falo, Beiso, vai demorar uma semaninha ou outra, mas eu nunca falei para Beiso, meu, daqui a 3 meses só, acho que só o último trampo que eu fiz com ele que eu demorei um pouquinho, porque tinha taxes, tava pagando sim. taxes também. Eu falei, caraca, tá foda aqui, eu vou zerar minha conta aqui. Mas ele sabe, eu já avisei ele. E a mesma coisa, eu falei a mesma coisa pra ele, falei, meu, isso é um dos erros que muita gente tá na área comete, é que eles, pelo menos quando você pega um cliente, fala, não, peguei um cliente, aí você não sabe se organizar financeiramente, aí o cliente fala, vou te pagar daqui a 3 meses, ou paga não sei o quê, aí você tem que, sabe, passar essa notícia pro pessoal que você contratou, e aí acaba gerando um monte de mal-estar, Sim. que é péssimo, entendeu? É péssimo para quem tá no mercado, entendeu? Ó, a gente tava falando do Dino, tá aí no chat também. Chegou. Falou, cheguei tarde, mas Bom, cheguei. manda um abraço aí para ele. Dino, um abraço pra Você você. você já entrevistou o Dino, né? Já, o Dino foi, acho que um dos primeiros. Foi um dos primeiros que Ah, que conversamos. bacana. E Então fala pra galera assistir a entrevista do Dino lá, porque ele deve falar sim. tudo que eu falei aí. Depois olha aí no canal, inclusive tá salvo aqui no YouTube e no Insta. É engraçado que o Dino também é tímido, né? Então, tive que convencer ele a topar o bate-papo, mas foi bem legal. Marcão, eu vou te mandar uma última pergunta aqui. Pode ser? Pra gente Sim, finalizar? E é um pouco pode ser. inverso dessa que eu acabei de fazer. Quais características você considera essenciais para um profissional alcançar o sucesso em sua carreira? Isso é relativamente fácil de responder. Eu acredito que você tem que ter a cabeça aberta e aprender e continuar aprendendo novas técnicas. Eu já estou 20 anos, mais que 20 anos. Já estou mais que 20 anos no mercado. E eu percebi, aqui nos Estados Unidos também, eu percebi que as pessoas que foram caindo, tipo, que foram desaparecendo do mercado, não sendo contratadas, o pessoal não. São as pessoas que deixaram de continuar aprendendo, porque a nossa área, galera, você tá. Muda toda hora, agora já tem AI, tá ligado? Toda hora tá sendo uma coisa nova. E assim, você tem que se manter atualizado. Então, se você não quer se manter atualizado, fala, meu, eu não vou manter atualizado, eu vou continuar. Aí você vai perder o mercado e você, infelizmente, você vai perder clientes, entendeu? Porque os clientes não é só software, mas é coisa de técnica, é coisa de estilos, por exemplo, estilos gráficos, né? Como eu sou a minha base de design, eu sei que a cada ano tem um estilo gráfico inovador que tá vindo por aí, uma tendência. Às vezes tem umas tendências que elas se esticam, elas ficam para ficar, elas vêm para ficar. E você tem que se adaptar a isso também. Você tem que falar, eu vou estudar as tendências novas. Isso foi, eu acho, uma coisa que eu falei até na live do Base, que é tentar treinar o seu cérebro a absorver coisas novas, tendências novas, para você se manter sempre na crista da onda, porque usando a crista da onda, porque você está surfando, entendeu? Aí senão você cai e você é engolido pelo oceano também. Se você não... Então acho que você tem que manter a cabeça aberta para ficar aprendendo sempre novas coisas. Eu compro sempre cursos aqui, estou sempre comprando. Eu tenho um budget que eu separo anual que é para comprar cursos. Legal. Então o Beijo sabe disso, porque a gente fez um negócio de líquidos, comprei um curso só que falar de líquidos, entendeu? Eu tenho o Patreon da galera, eu fiz o curso do Ariel, que a gente tá falando aqui, entendeu? Sim. Entendeu? Então, eu tenho uns cursos que eu comprei lá da Colosso, super bacana, que os caras lá falam tudo, então toda hora eu tô me mantendo atualizado, entendeu? Justamente para não só de software, mas de gráfico. Tem uns caras, tem um curso na Colosso, que é um cara que eu comprei, que ele só fala de branding, é só de branding. Ele usa o software, mas ele fala como vender branding
brand, esses brand meio diferenciados, porque os logos que ele cria são completamente malucos, entendeu? Então não são aqueles logos tradicionais. E aí ele fala como é que ele consegue, é um coreano lá, ele fala como é que ele consegue vender isso para os clientes dele, que trabalham em agência grande lá na Coreia. Então eu peguei esse curso, eu assisti, até mandei pro Phil lá da True Fashion, falei, você tem que assistir isso, porque é interessante, porque ele ajuda, ele explica exatamente isso, como vender o trabalho que não é muito comum pro cliente aceitar um trabalho meio, sabe, meio esquisito, né? Então, isso vai ajudando, cara, minha carreira são os cursos e o conhecimento que eu vou adquirindo, entendeu? É importante se você se fechar isso, né? Exatamente, se manter atualizado. Se você se fechar isso, você cai. Sim. Você pode não cair agora, pode não cair no outro ano, mas daqui a 5 anos. Todo mundo aqui deve conhecer alguém que aconteceu isso, que a pessoa se fechou, fala, não quero aprender mais nada, entendeu? Aí o cara abre o After Effects, nem sabe. Vou falar de software agora, mas abre o After Effects, nem sabe porque mudou tanto, o cara não sabe o que é isso aqui, tá ligado? Ou sei lá, ou tá tão fora do. Não sabe as novas. Por exemplo, uma das coisas que eu comento para todo mundo que ultimamente em termos de design, em matéria de design, tem se focado muito em tipo de tipografia diferenciada, com serifa. Eu fico buzinando no base lá, a gente tem que prestar atenção em fonte, porque essa é a tendência a partir de agora, vai ser fontes mais maluquinhas, fontes gordinhas, com serifa, com não sei o que, com tratamentozinho, sem ser aquelas tradicionais de esporte que a gente fazia. E isso porque entendeu? Eu tô me mantendo atualizado, eu participo de fórum de discussão que fala sobre tendências, sobre, entendeu? Eu podia muito bem ignorar isso entendeu? E perder a crista da onda. Daqui a 2, 3 anos, os caras estão com um estilo totalmente de tipografia diferenciado e eu ainda tô pensando no old school sports graphics, usando aquelas fontes antigas, entendeu? Então, isso, seu conselho maior é esse aí, se manter atualizado, tanto em matéria de software ou em matéria de tendências tendências, né? Geralmente coisas de design gráfico, entendeu? Que estão acontecendo. Que nem você falou, é super importante, na verdade é essencial você se manter atualizado, né? Porque o mercado cobra, caso contrário você vai ficar para trás. E também ter essa humildade de escutar as pessoas também, né? De aprender com as pessoas. Que às vezes, até comentei outro dia, as pessoas têm aquele glamour de se achar estrelas, eu sei tudo. A gente percebe que quanto mais a gente estuda, a gente não sabe nada. Tem muita coisa para aprender, né? Então, querendo ou não, a gente aprende com as outras pessoas. Então é importante escutar as pessoas e realmente não ter esse estrelismo. Eu sou o cara, eu sei tudo. Sim. E é isso, do seu caso, eu já estou muito tempo no mercado, coisa, e mesmo hoje na reunião que eu tive com a galera, se você vai ver, eu sou o cara, eu sei todo tipo de técnica necessária ali, os caras sabem disso. Mas aí eu olho os manos que eu sigo no Patreon lá, mano, eu não sou nada, tá ligado? Os caras fazem os negócios e falam, caraca, o cara fez esse negócio usando... Entendeu? Então, assim, e é tudo... Imagina que você vive, usando termos matemáticos, imagina que você vive, são equações, então você tem todas essas equações na sua vida, nos seus projetos, né? Uma é o cliente, outra é o design, são equações que você tem que resolver, entendeu? Sim. Então você tem que aprender a respostas dessas equações, entendeu? Tem que estudar e aprender, isso que eu falo, vai estudando e vai aprendendo as respostas dessas equações até ficar com o projeto, com a sua prova de matemática resolvida, entendeu? Sim. Marcão, eu acho que é isso, cara. A gente passou um pouquinho, deu 1h40. Vamos aproveitar primeiro a audiência que tá aqui. Pessoal, quem puder, tira um print. Vamos fazer uma pose de uns 5 segundos, Marcão? Só pra galera poder tirar um print, me marcar você, pra postarem lá, beleza? Eu faço assim. Eu faço assim, realmente. There you go. Eu faço Bora, pessoal, tira o print aí. Tira o print. Vou aumentar aqui, ó. Ih, mas aparece o peito, peraí. É isso, Marcão. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. De verdade, como eu falei, desde 2014 que eu acompanho, por conta do Dino, foi uma baita de uma influência de eu conhecer o seu trabalho. E valeu de verdade, cara. Espero você ver no Animotion no final do ano, porque espero te conhecer pessoalmente.
Eu acho que sim, eu acho que eu vou vir sim. Eu não tenho 100% de certeza, mas tudo indica que eu vou. Minto, eu Tô já te vendo aqui conheço com... pessoalmente, porque em 2019 eu tava lá também no Animotion e te vi. Mas eu quero poder chegar, cumprimentar você, conversar, trocar uma Ah, sim, ideia. cumprimentar, falei, Sim. ah, sim, claro, claro. Então é isso. Se quiser falar alguma coisa Tá bom? também, fica à vontade aí, pra gente encerrar. Não, eu acho que é isso. Eu acho que uma das coisas, como a gente, só para terminar, né, já vou puxar o gatilho para você, né? A gente está falando de estudar, então você tem um curso bom aí. O Beiso tem um curso legal lá que ele faz. O Mal Barba fez um curso, acho que pro Beiso, inclusive, que ele dá. Ele explica as técnicas dele lá de cenário. Você vai ter o Animotion aí que o Isaac está ajudando a preparar, que vai ter muita gente falando, vai ter cursos do Animotion. Então, a galera que é da sua comunidade, ou que é da comunidade do Base, que é dessa comunidade que segue o Animotion, vocês estão com a faca e queijo na mão, tá ligado? Só ir lá e fazer a mesma coisa. Ver as palestras, ficar cutucando o pessoal, falar, meu, como é que você fez isso? Como é que você faz isso? O que você pensa disso? Como é que você... Entendeu? Sim. E aí, esse finalzinho é importante, que aí você vai começar aprendendo, você precisa ter esses cursos, né? Vai acessando esses Exatamente. cursos, essas experiências, entendeu? E é E aí legal, você até que vai... você falou de outros cursos, por exemplo, tem do Levi, tem do Pedro Aquino, tem do Murilo Emerick, do Beiso, o Aldo vai lançar. Ou seja, são vários cursos que cada um Tem? vai trazer a sua experiência, e não só a parte técnica, né? Mas realmente experiências, coisas diferentes. Então a didática de cada um é diferente. Então, qualquer um dos cursos que a pessoa. Porque é lógico, ninguém vai conseguir comprar todos, né? Nem vai conseguir estudar Sim, todos de uma vez, mas qualquer um que ela comprar, é. ela vai aprender algo. Então é sempre válido, desde que esteja estudando, Sim. é ótimo. Isso é, isso é uma coisa que vocês podem. As pessoas. Eu sei que a vida é difícil, né? Mas se você tiver guardar uma graninha no final do mês para curso, eu vou deixar, tipo, mesmo que seja R$ 10. Aí no final do ano você compra um curso, mas, entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer também, porque é sempre bom dar uma estudadinha, Sim. aprender Até a coisas questão novas. do evento Entendeu? mesmo, né? Além de guardar um pouquinho pro curso, já começar a guardar para os eventos. E lembrando, final Sim, de vou ano, guardando para os eventos. outubro, vem Animotion aí. E vamos lá.